Vamos falar então de outra coisa agora. Vamos falar de Minari, né? Um filme aí que bombou, né? Um filme. Ele não é coreano, ele é americano-coreano, né? Ele é meio misturado, assim. Tanto que se você procura nos sites aí de filmes coreanos, você não acha ele. Mas ele tem atores coreanos, é uma história sobre coreanos nos Estados Unidos, né? É bem interessante falar dele, né? É um filme aí que teve várias indicações para várias premiações e tal. Ganhou um Oscar, né? E por que a gente tá falando dele só agora, né? Porque ele estreou lá no Prime Video. Que, aliás, é o mesmo lugar que tem outra coisa desse protagonista aí, né? Que fez o Walking Dead, né? O E Glenn. ele é nada menos, né? Do que o próprio Invencível, né? Ele dubla o Invencível em Ah, inglês, né? olha Que é só. do Prime Video também, né? Ah, sim, é o Steven Yeun, né? A gente vai falar então aí, né, do Minari, mas lembrando, né, antes da gente falar disso, quem estiver assistindo aí, deixar a curtida, compartilhar o vídeo com os amigos, indicar o canal e também se inscrever se não for inscrito ainda, né? Bom, só passando assim uma informações, né? O Minari, Em Busca da Felicidade, ele é de 2020, né? A gente já acabou conhecendo mais ele esse ano. Tem 1 hora e 55. O diretor é o Lee Isaac Chung. O filme é baseado na história dele mesmo, né? É um filme que ele adapta coisas que ele viveu para contar um pouco da história de quando ele era pequeno, de quando ele era jovem. Ele fala aí, né, de uma família coreana que ela se muda, né, para o estado de Arkansas, nos Estados Unidos, para começar uma fazenda ali nos anos 80. E a gente volta a falar de história aí, né, da Coreia do Sul, porque a gente sabe que, vamos falar, no século passado ali, né, teve aquela guerra entre as Coreias, teve aquela época de ditadura e tal, e foi uma época complicada para o país ali, e muita gente acabava deixando a Coreia e procurava ir para outros países para recomeçar a vida, que lá não estava fácil, foi uma coisa que foi mudar só lá quase no fim dos anos 80 ali, né? E então, essa família é desses anos 80 aí, e eles resolveram se mudar e eles estão tentando começar essa nova vida aí no interior ali do estado, né? Eu vou fazer um adendo aqui de. A gente tá falando do sonho americano nos anos 80. Aqui no Brasil a gente tem a imigração coreana e diferente da japonesa, que está há 114 anos, a imigração coreana no Brasil, ela tem 50 anos, 50 e poucos anos. Significa então que ela veio na década de 70. Então, tipo, é quase na mesma época aí do Minari, né? Num período aí de 10 anos, que é quando essa família vai para o Arkansas. Por quê? Porque é um período que a Coreia estava tendo um período ruim da história da Coreia, um período militar, um período que era o mesmo presidente há muito tempo, que alguns falam que ele foi um bom presidente, outros nem tanto. Então tem uma série de fatores aí na Coreia do Sul que fez com que o país não tivesse nos seus melhores momentos. Existe um processo de pessoas procurando outros lugares para morar, né? De emigração, né? E aí, né, nesse caso aí, no filme aí, a gente tem para os Estados Unidos, mas a gente tem para outros lugares do mundo aí, como no Brasil também, né? Que é uma das colônias aí, e tem toda essa cultura aqui que a gente tem hoje, principalmente aqui quem mora em São Paulo, no Bom Retiro, né? Com tantos restaurantes, karaokês, cafeterias e outros ramos aí que estão exportando cultura, né? Comida e o estilo de vida da Coreia do Sul aqui em São Paulo, né? Realmente é isso, né? A história do filme mostra bem isso, né? Que é um pessoal que está tentando se adaptar, né? E isso você vê no próprio roteiro, essas mudanças aí, essas coisas que acontecem ali, né? A cultura deles, né? Esse choque de cultura, né? Não estou falando daquele programa engraçado lá. Uma coisa que eu tô lembrando de americanos é Gilmore Girls, a melhor amiga da protagonista lá, da filha da protagonista, ela é sul-coreana, e ela tem a associação de coreanos na escola lá da Gilmore Girls. Aquele filme White Castle, que é comédia, que tem o ator, inclusive, que vai fazer o Cowboy Bebop da Netflix, eles mostram bastante associações coreanas nas universidades americanas, e Glee, que tem alguns atores coreanos, inclusive fizeram cover do Gangnam Style lá no Glee,
também mostra essa cultura das associações coreanas em faculdades e escolas lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, aqui a gente está entendendo o começo de tudo, né? Como chegamos aí em 2010, 2020, esse resultado da imigração do pessoal da Coreia do Sul para os Estados Unidos, né? Deixa eu mostrar aqui os personagens. Essa família, né, que chega ali naquela cidadezinha ali, né? Eles moram num trailer ali, praticamente, e eles têm um pedaço de terra deles ali, né? Tem aí o Steven Yeun, né? Ele faz o Jacob, que é o pai da família. Tem a mulher dele, que é a Mônica. Aí tem os filhos, né? O David, que é o baixinho ali, e a outra é a Anne. Você vê que eles estão ali tentando começar a vida deles, né? A ideia principal do Jacob ali é até interessante, porque ele pensa, né, em cultivar a terra ali e viver, criar um sustento ali para eles através da plantação, né? E o que ele quer fazer ali é plantar algumas verduras, alguns legumes, plantar coisas que os coreanos estão acostumados a usar, né, na culinária, na cozinha e tal. E ele quer vender isso para os outros coreanos que estão chegando lá. Então, assim, ele sabe que vai ter uma demanda, né, desses produtos. Então, ele quer fazer essa plantação ali, para o que ele já sabe que já vai ter para quem vender. E é uma ideia boa, no caso. O que tem ali de choque de cultura aí é que a forma de se plantar naquele tipo de fazenda é diferente da forma como os coreanos faziam. Então, ele nem sempre vai acertar de como manter regando, né, as plantas ali e tal. E você vê que tem essas diferenças que ele vai aprendendo a lidar com isso, né? E fora isso, eles também têm que acostumar, né? Você falou de comunidades coreanas e tal. Eles falam que nos Estados Unidos já tinha, né, igrejas coreanas. Ali na cidade onde eles estão não tem ainda, porque é uma cidade muito pequena, tem pouca gente. Então eles acabam tendo que socializar, né, com o pessoal de lá, né, com os americanos. E quando eles vão na igreja e tal, em encontros, né, de famílias assim, eles percebem essa diferença. Eles são vistos como pessoas totalmente fora do comum. Eles mesmos acham os americanos gordos, né, e esquisitos e tal. Então você percebe esse choque que tem, né, entre essas pessoas ali, né? Você vê a família ali tentando começar. Esse é um começo assim do filme, né? Logo depois disso, chega a Sun-ja, né? Que é a avó dos meninos aí, né? O personagem dela dá um novo gás ali pra trama, porque ela não é aquela avó comum que você veria nos Estados Unidos, assim, ela é um pouco sarcástica, assim, né? Ela fala besteira, fala palavrão. Eu acabei não comentando, né? O menino, o filho mais novo, ele não chegou a estar na Coreia, ele não conhece nada, né? E por mais que ele fale coreano com os pais, tal, ele não tem aquela tradição de coisas da Coreia. Então, quando a avó chega, né, ela vem da Coreia para morar com eles, ela tem um costume totalmente diferente e você vê que o atrito maior que vai ter é entre a avó e o neto. Essa é a parte que mais vai ter atrito ali, né, na família, assim, né? E essa avó, ela trazendo ali os costumes, tal, ela também traz ali o Minari, né, que é uma planta, né, muito usada na Coreia, e ela resolve achar um lugar lá para plantar, ela acaba plantando bem perto de um rio ali próximo deles. Então, a gente vê tudo isso acontecendo, né, a gente sabe dessas diferenças que o menino sente de ver aquela avó ali agindo de uma forma tão diferente, e a história vai mostrando eles tentando sobreviver ali, né? O pai aí da família, ele tá sempre tentando, ele não quer desistir, ele tá sempre tentando inovar ali na forma de fazer a plantação dele, mas a mulher dele acha que talvez não vai dar certo, ela é um pouco pessimista ali, né? Ela faz a parte pessimista da família, então ela tá sempre meio depressiva ali, né? Tá sempre tentando fazer o marido desistir, sair dali, porque ela acha que aquilo não vai dar certo, mas o marido não desiste, né? Ele quer tentar, ele quer seguir aquilo, né? Uma coisa que eu ia te perguntar se tem kimchi. Tem kimchi, não aparece muito assim, mas realmente tem. Uma coisa que eu ia comentar é sobre a dublagem do filme, né? Uhum. Ele tá no Prime Video e eu vi que ele tá dublado, ele tem o áudio original e ele tem a legenda, né? Então, assim,
Eu tava vendo um pedaço dublado, aí eu resolvi mudar. Quando eu mudei, eu notei uma coisa que eu não ia ter visto na dublagem, porque o filme inteiro é dublado. É uma coisa que eles têm no áudio original, é que os personagens, eles conversam entre eles em coreano, né? A família ali, eles conversam em coreano. Quando eles encontram alguma pessoa dos Estados Unidos, eles falam em inglês para o pessoal entender e tal. E tem mais um choque aí de cultura, porque no caso, quando a avó chega para morar com eles, ela não sabe muito de inglês. Então, ela tá aprendendo também uma coisa, uma palavra ou outra, tal. E quem manja mais de inglês é o menininho, né? Então, quando você vê dublado, você perde todas essas referências aí, porque você não sabe quando eles estão falando em coreano, quando eles estão falando em inglês. E então eu acho que acaba ficando melhor. O filme muda um pouco quando você vê ele com o áudio original, porque você vai ver, né, todo esse problema de linguagem que os protagonistas estão tendo, né? Mas é isso. O filme ele é uma história simples, né? É uma família tentando construir uma vida. Então você tem essa chegada da avó dos garotos ali, né? Ela dá um pouco mais de humor na história. Tem alguns momentos engraçados, mas é bem comum, assim, não é nada, não é espalhafatoso, assim, né? É uma história bem realista, assim, né? Ela é bem puxada pro real. O filme, ele não tem muito ritmo, assim, não é alucinado. Para quem tá procurando romance, não tem romance. Para quem tá procurando ação, também não tem ação. Já vou avisando aí. Mas o que ele quer fazer, a história que ele quer contar, ele conta bem, assim. O final, não vou falar o final do filme, mas ele deixa várias pontas soltas. Ele tem alguns momentos trágicos, ele tem alguns momentos que dá um pouco de esperança ali para os personagens. E assim, talvez, sei lá, para quem não curte muito drama, assim, talvez não vá curtir muito, porque realmente o filme ele tem essa coisa, ele é muito. Ele é um tom só, assim. Ele é muito morno, assim, né? Ele segue uma linha. É bom, sabe? É legal de você ver para você entender esse momento aí histórico aí. E uma coisa que, assim, a gente sempre vê nos K-dramas o personagem, né, que tá vindo dos Estados Unidos, aí ele fala umas frases em inglês, e ele sempre tem um nome tipo Mike, sabe? Umas coisas assim. Ele sempre usa um nome americano e tal. E, e a gente sempre vê esse lado do cara que foi para os Estados Unidos e está voltando, né? E aparecendo ali na história do K-drama. Nesse caso, a gente está vendo a família e a gente está acompanhando a família que está indo viajar, né? Então é outro lado desse tipo de história aí, né? Então é legal, isso é mais um motivo para poder ver aí, né? Fora que, né, a atriz aí, a Yeon Yoo-jung, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, né? Foi o primeiro Oscar de uma atriz coreana, né? Então vale a pena ver a história por causa disso também, né? Para saber por que ela ganhou, o que tinha desse personagem dela aí para fazer ela ganhar, né? Fora isso, né? O filme ele teve 216 indicações. Dessas 216, ele ganhou 108. E acho que desses aí, o mais conhecido, o mais importante mesmo foi o Oscar aí, né? Que veio aí no segundo ano, quando no ano anterior a gente teve, né, o Parasita, né? O Parasite ganhou como filme do ano, né? Então é legal ver assim, apesar do filme ser meio americano, né? Ele trata muito bem, né? Os coreanos e a história deles, né? No país ali. A gente está vindo também de uma época que os chineses fizeram várias produções nos Estados Unidos exaltando a cultura chinesa, e os chineses que moram nos Estados Unidos, a gente já tem o Crazy Asians, tem uma outra produção da Netflix que focada em protagonistas chineses aí. Enfim, a gente está vendo uma explosão dessa cultura de mostrar, exaltando personagens asiáticos e atores asiáticos nos Estados Unidos. Precisa falar que agora a gente tem a consagração com um filme da Marvel sobre isso, com o Shang-Chi. Sim. E aí a gente tem o Minari, que nesse caso a gente está falando de coreanos, né? Que é, logicamente, um núcleo que se desenvolveu bastante forte nos Estados Unidos, diferente dos japoneses, que acabaram optando mais a América do Sul, nesse caso, né? Mas o que eu queria perguntar aqui era a questão se o Minari seria o equivalente ao Gaijin, da Tezuka, que ela fez nos anos 80 aqui no Brasil, que ela conta o filme da imigração japonesa, e naquele filme ela chamou atores famosos, tem o Antônio Fagundes, tem um monte de outros atores brasileiros que fizeram para mostrar a imigração japonesa e eles trabalhando em fazenda e tal.
Inclusive dizem que inspirou bastante o seriado da NHK Haruto Natsu, que mostra a imigração japonesa aqui no Brasil. O Então, Antônio Fagundes não faz japonês, não, né? logicamente que não. Ele Ufa, tudo bem. e é engraçado que a Tezuka ela fez uma continuação que não é tão famosa assim, que é o Gaijin 2, que mostra o retorno, que ela mostra o neto, o bisneto de japoneses indo trabalhar no Japão como Dekasegi, né? Então ela fez o primeiro filme nos anos 80, depois ela fez a continuação 20 anos depois, né, no comecinho de 2000, mostrando os Dekaseguis lá no Japão. E eu pergunto se o Minari seria o equivalente a isso, porque o Minari tem uma proposta bastante semelhante aí de mostrar a história, não a história da imigração coreana nos Estados Unidos, mas a história de uma família sul-coreana nos Estados Unidos. E se ela É, seria quase a mesma coisa, né? A proposta seria essa, né? é basicamente isso, porque é baseado na história do próprio diretor, né? Então, Uhum, é baseado em fatos reais, né? Assim, uhum, então você vê que ele quis colocar lembranças do passado dele e colocar na tela do cinema. E por isso que tem muita coisa específica ali, né? Dessa época aí e tal. Então uhum, você percebe tudo, né? Tudo que ele podia colocar, ele colocou ali. Não só a parte dos coreanos estranhando os americanos, como também tem os americanos estranhando os coreanos, tal. uhum. Então você vê aquela tentativa de socialização, né? De sobrevivência da família ali, né? E assim, como eu tinha falado, né? O filme ele é bom dar uma olhada assim, né? Aproveitar, tá lá no Prime Video, né? O Prime Video é baratinho, né? Para assinar, é R$ 9,90. A gente não tem muitas produções coreanas lá, né? Mas tem uma outra coisa ali, tem um K-drama lá também, tem filmes. Então vale a pena dar uma olhada ali. Assina lá um mês, né? Ver o que dá para ver e depois, se não quiser continuar, não continua, né? Mas é bom aproveitar que o preço é bem baixo, né? E tem outras vantagens, né? Como você comprar coisas na loja, né? Do Prime Video Sim. lá, né? E não pagar a entrega, né? Então tem. E a gente não está sendo patrocinado para fazer essa propaganda, né? Mas É enfim. verdade. Não, ó, A... você assina o Prime Video, aí você assiste o Minari, assiste aquele K-drama de K-pop que tem lá também, e você aproveita o entrega Prime, que não paga frete, aí você compra um soju e compra um miojo lá, um miramyun, para assistir comendo. Olha, Olha já, aí. né, já faz um pacote bem bolado. E eu já tinha recomendado lá no Prime Video Um Amor em Seul, né? Que eu falei algumas semanas atrás, né? Que também tá lá, né? Então dá para assistir também lá no Prime Video, né? Mas enfim, a gente não está sendo patrocinado pela Mas Prime Video. poderia, né? Se a Prime Video quiser Poderia. patrocinar, é só falar com a gente aqui, manda um e-mail pra gente, no j8lives@gmail.com. O Prime Video, a gente tá facinho aqui, só vir, né? Então, só mandar, né? Mas enfim, Minari tá lá, tá na minha lista, vou assistir. O Jonathan acabou escrevendo aqui, né, que a personagem dela é um doce, que o Oscar é merecidíssimo. Você assistiu o filme, você pode falar. Sim, sim, realmente. Não, o personagem dela chama atenção, assim, é bem legal. Ela dá um temperinho a mais ali na família ali, né? E é legal você ver ela interagindo com os netos, né? Eu não contei, né? Tem muitas coisas tensas que acontecem ali, né? Uhum. Que envolvem xixi, né? Mas eu não vou falar nada além disso ali. Eu vou E é jantar isso. ainda. E assim, é tocante, sabe? É tipo um drama que vale a pena ver, sabe? Mesmo quem não gosta, assim, dá uma olhada lá e assiste e depois vem aqui e comenta, né? A gente quer saber a opinião. Eu acho que é isso, né, que eu tinha para comentar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, acabou. Era isso aí mesmo. Só para baixar a qualidade aqui, eles vão fazer um remake desse filme aí com vacas, né? Você ficou sabendo? Em CGI. É o Ruminari. Enfim, a gente. Não, tô brincando, tô brincando. Na verdade, eles vão fazer uma continuação porque ficou em aberto o final, né? É Uhum. o Terminari. Tá. E Ai, tinha o mais nível. uma aqui, eu tinha pensado, mas eu esqueci, então deixa pra lá. Deixa pra lá. O nível tá lá para Tá baixo, caindo, né? tá caindo. O pessoal vai começar a se desescrever no ver essa parte aí. Se começar a cair os inscritos lá no canal do YouTube, a gente já sabe o que que é, né? Mas enfim. Ó, mas falando em Terminari, né? A gente já tá falando aqui.